tradição e explicam. Mas ele era humano, não gosta que estava errado? O que, nunca vi falar que alguém da Torá estava errado. Não, entendi isso. Por exemplo, assim, quando Davi da Melech pecou, quando Shlomo Melech pecou. Mas foi porque, tudo bem, eu entendo, mas por que sempre tinha que achar uma resposta? Vou explicar porque assim, tem vários aspectos de você entender uma história. Ele não errava? Quando você lê literalmente, você tem razão. Está contando lá que ele pecou. Então, sim, temos que olhar que de um certo aspecto ele fez uma coisa errada. Porque senão você não está lendo literalmente a Torá. Tipo, como Moshe Rabbeinu bateu na pedra. Ele fez um erro, tanto é que ele não entrou em Israel por causa disso. Davi da Melech várias vezes falou: o meu pecado que eu fiz de pegar a Batsheba, que era uma mulher casada. Agora, quando você se aprofunda mais, você entende o que era um tzadik. Que tzadik é uma pessoa que não tem Yetzirah. Mas aí já é um nível mais profundo da Torá, entendeu? Você vai entender que, com certeza, ele não pecou literalmente. Pode ser que pro nível dele ele fez uma coisa errada, mas não era um pecado real. Então, por isso, não é só o Hassidut que explica isso. Mesmo no Talmud, você pegar na Gemara, tem páginas e páginas explicando por que Davi da Melech, na verdade, não pecou. Porque aquele cara que ele mandou para a guerra já tinha pena de morte. Quer dizer, tem uma explicação, parece uma desculpa, mas é uma explicação halástica por que ele não pecou. E mais ainda, quando você vai pegar na Kabbalah, explica que Davi da Melech, ele viu que ele ia ter um filho muito especial com aquela Batsheba, e por isso que ele desejou ela, que foi o Shlomo, que foi o rei Salomão. Quer dizer, quando você procura mais profundo, você entende que o Tzadikim tinha um motivo especial por que eles fizeram isso. Qual foi o castigo? Eu não lembro. De quem? Mas teve. Ele sofreu. Não, ele sofreu várias coisas. O filho que perseguiu ele. Não teve filho que ele morreu, não sei. Não, teve muitas coisas. O rei Davi. Ah, sim! Olha o seriado da Record. Primeiro filho morreu. Seriado da Record. Ela só junto. O que é a negócio? Realmente, por isso eu falei, se você pegar literalmente, teve o castigo para Moshe Rabbeinu, para Davi. Mas mesmo assim, quando você estuda em raça, você fala, não pode ser que um tzadik desse nível pecou. Então, mas já é uma explicação mais profunda, entendeu? Quer dizer, no nível literal... Cuidado, às vezes a pessoa vai falar, não, fiz isso e fica se explicando. Não, fez isso, errou mesmo, você tem razão. Tipo, a gente tanto é que uma das coisas mais... Ninguém era antigamente, todo mundo é muito mais podre. Não, e mesmo naquela época também pecava. Você vai pegar Yehudá, aparentemente ele pecou com a nora dele, Tamar. Mas depois você se explica que na verdade não era um pecado. Mas o que é o ponto? É a gente perceber, aliás, uma das coisas mais bonitas da Torá, é justamente que todos os nossos heróis pecaram. É incrível isso. Você vai procurar em outras literaturas, sempre fala, o grande herói, ele nunca pecou. A gente não. Mostra que todo Adão pecou. Sabe? Depois você via Abraão Avinu discutiu com Deus. Quer dizer, todos eles tinham algum ponto que você via alguma falha. Mesmo assim, já que eles eram muito tzadikim, mas a gente fala que era uma falha muito leve, entendeu? Não era um pecado, literalmente um pecado. Por que você fala que tem que cuidar do corpo se o corpo é só um meio de passagem para a alma? Boa pergunta. Em primeiro lugar, porque assim, o próprio corpo, o Rambam escreve o seguinte, não dá para uma pessoa ser muito espiritual se o corpo dele não vai estar bom. A gente vê isso aqui. Se o corpo dele não vai estar saudável, ele não consegue, tipo assim, vai viver menos, ele vai viver, hoje em dia é cada vez mais comprovado isso com ele. Imagina que o Rambam já falou isso há 800 anos atrás. Qual é o motivo que é uma mitzvah cuidar do corpo? Justamente para você rezar melhor, estudar melhor, fazer boas ações, você precisa ter um corpo saudável. Mas pela Hassidut a gente entende mais ainda. Está escrito que quando o Mashiach chegar, uma coisa que a gente não explicou nas aulas, o corpo vai dar vida para a alma. Hoje em dia a alma dá vida para o corpo. Na época de Mashiach o corpo vai dar vida para a alma. A gente não consegue entender isso, mas em outras palavras quer dizer o seguinte, a energia divina que está no corpo, ela é mais elevada do que a energia divina que está na alma. Hoje não dá ainda para a gente perceber isso claramente, mas essa é a verdade. Por isso vai ter ressurreição dos mortos, os corpos vão se levantar e etc. Mas isso significa que a gente nunca pode se desvincular do corpo, a gente nunca pode desvalorizar o corpo, porque a verdade é que o corpo ele é tão divino como a alma, e até mais divino, como a gente está falando. Então cada vez que uma pessoa está cuidando do corpo dela, ela está fazendo uma mitzvah. Não só porque com isso ele vai rezar melhor, estudar melhor, porque o próprio assunto de cuidar do corpo é você cuidar também de um lado divino. Não tinha um dos rebes que era o beijo? Sim, e eu vou te contar uma história sobre ele mesmo. Esse, primeira coisa, ele tinha um problema, quer dizer que não pode ser. Como eu falei, até questões de beleza, é que hoje ficou, né, que até pela medicina. Não, mas ele não queria tirar foto, então ele sabia que ele não queria que tirassem foto. Exatamente, por quê? Porque ele era muito doente. Eu vou contar, o Rebbe Maharash, que era o quarto Rebbe de Chabad, ele viveu 40 e poucos, acho que 50 anos, é o que menos viveu. E por isso tem várias histórias que ele aproveitava o tempo dele o máximo, ele é o que acordava mais cedo, tudo, porque ele não parava de falar Hassedut, porque ele sabia que ele ia viver pouco. Ele tinha problemas de saúde, justamente por isso ele era obeso, e além disso ele tinha outros problemas de saúde de uma forma geral, não é porque ele queria. Mas o médico, bem com ele tem uma história interessante, que o médico falou para ele que para a saúde dele ele precisava andar todo dia. Você sabe que nos Rebes não era uma coisa comum, fazer esporte, etc. Mas já que o Rebbe mandou ele dar, então ele descia, o médico falou para ele dar, então ele descia uma montanha e subia todos os dias antes da reza. Uma vez ele fez, a primeira vez que ele fez isso, quando o médico falou,
Ele ficou todo suado, claro, tipo, foi um esporte grande para ele. E aí ele foi rezar. E ele falou para os Hassidim dele que foi a melhor reza que ele já teve. Ele sentiu que foi uma reza muito melhor. E hoje em dia é comprovado até que uma pessoa que ela corre, por exemplo, que faz esportes, ela libera endorfina e tem muito prazer. Então isso eu só quero mostrar como hoje até a medicina está descobrindo que o prazer físico ele pode ser ligado com o prazer espiritual. Uma pessoa que vai correr, ele vai pensar Hassidus enquanto ele corre, por exemplo, ele vai conseguir entender conceitos, para mim acontece muitas vezes, que você consegue entender ideias que você não tem quando você está parado. Então é legal você ver como a energia do corpo junto com a energia da alma ela dá uma fusão muito maior. Mas tem cuidado. Por exemplo, você falou que tem que equilibrar a alma, tipo, o mais difícil é equilibrar a alma e o corpo. Sim. Por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer pesado, tipo, ela não tem noção onde ela tá, se ela vai por uma roupa horrível, ela não sabe nem se trocar, tipo, como que é o julgamento dessa pessoa? Então, nesse caso, não é só em relação à roupa, né? Quer dizer, em relação à roupa. Não, tudo que ela faz, ela vai dizer pecado, Aqui a grande questão é que é muito difícil da nossa mente entender por que a Hashem, né, deixa uma pessoa chegar nessa situação. Porque quando é um problema físico, ainda você fala, tipo, a mente está super boa, tá bom, a pessoa não consegue fazer tudo fisicamente. Mas quando começa a ter um problema mental, que a pessoa realmente já não é mais dona de si, tanto em Alzheimer, ou você vai falar até síndrome de Down, qualquer coisa que a pessoa não tem, é muito difícil da gente entender qual é a missão dessa pessoa, porque mesmo mentalmente ela não tem livre-arbítrio. Então, em primeiro lugar, pela lei judaica, ele é totalmente isento de qualquer mitzvah. Então, por exemplo, mas se você tem uma pessoa assim muito próxima, você não tem obrigação de fazer ela comer kasher? Não, então, ele não tem a mínima obrigação. Ao mesmo tempo que ele não tem obrigação, depende do nível intelectual, porque não dá para igualar todos. Tem um cara que ele é zero capaz, então, ele tem uma certa capacidade. Então, um caso que ela tem uma certa capacidade. Sim, por quê? Porque em relação a mitzvot proibitivas, a gente tenta fazer a pessoa cumprir, entendeu? Tipo assim, não comer tarefa, mas tipo, colocar tefilim todo dia não tem nenhuma obrigação. Mesmo assim, se o cara consegue, coloque. Mas o que é a questão interessante? O Rebbe explica aqui uma coisa importante. Por que a Torá fala que essa pessoa é isenta de mitzvot? Não é porque ela não tem nenhuma missão na vida. Às vezes a missão dessa pessoa é até mais importante que a nossa, mas a gente não consegue captar essa missão. E por isso pessoas que lidam, eu sei que o Alzheimer é muito difícil, mas a pessoa pega, por exemplo, uma criança que tem síndrome de Down, que tem alguma síndrome, ou autistas, às vezes, a gente não consegue entender o mundo daquela criança, mas às vezes o mundo daquela criança é mais verdadeiro do que o nosso mundo, igual eu estava falando agora. Porque a gente vê as coisas muito claras, certo? Branco é branco e preto é preto. Ele não consegue ver, mas às vezes ele está vendo melhor do que a gente, porque a verdade é que as coisas não são tão definidas igual a gente acha. Então a questão é, Torá e Mitzvot não é a missão dessa pessoa, porque ela não tem obrigação, mas ela tem às vezes outras obrigações e outras missões na vida. Que mais por intuição, ou mais espiritualmente falando. Puramente espiritual, daqui pra cima, porque aí eu também, minha avó, também quando eu morei, minha mãe faleceu, o irmão dela faleceu, ela tava pra tipo, ela não precisou fazer nada, porque nem dava pra contar pra ela. Então não é que é um peitibão, só que ela não faz nada. Eu sei, não, é muito difícil. É mais difícil mas é muito criança. Você tem essa pessoa na sua família. Sim. Você tem que fazer ela fazer as tipo, você tem que arrumar ela, você tem, a gente você tem que dar porque... comida kasher. Eu vou dar um exemplo para você entender. Quando uma chefe chegar, deixar ela em casa no Shabbat, sei lá. Quando uma chefe chegar está escrito que não vai mais ter, vai chegar uma fase que não vai mais ter obrigação de fazer mitzvot. Mas isso é uma contradição, porque outro lugar está escrito que as mitzvot são eternas. Qual que é a explicação que o Hassidut fala? Vai chegar uma fase que a gente vai fazer mitzvot de uma forma natural. Não vai ter obrigação, mas a gente vai fazer. Vai ser gostoso colocar tefilim, vai ser gostoso comer kasher. Então eu acho que mais ou menos a gente pode aplicar nesse caso. Lógico que a gente acredita que o judaísmo é uma coisa boa para todo mundo, entendeu? Então mesmo que ela não tenha obrigação, então, quer dizer que ela chegou uma vez, ela chegou numa festa, comeu uma coisa no kasher, não é obrigação não, porque ela não tem. Mas a gente tenta o máximo possível, entendeu? Eu vejo muitas crianças que às vezes já nasceram com esse problema e os pais educam elas. Não, mas é interessante, seria um pecado, por exemplo, eu dar uma carne no kasher para minha avó? É porque você que tá dando. Eu acho que não, teria que analisar, só se ela tem obrigação. É porque tem que analisar um nível. Se é um nível que ela tem zero livre-arbítrio. As pessoas vão lá, pegam ela no elevador, levam ela no carro, no Shabbat, isso, aquilo, pra ir na. Não, ela não fala. Não, fala ótimo. Minha avó dá uma E problemas de memória também. Tem gente que não tem, mas tem muito problema total de memória. Então, não, aí tá isento. Quer dizer, óbvio que Deus entende a situação. Eu acho que a missão de quem não responde direito é muito mais pro familiar do que pra pessoa. Então, isso então, se você não tá dando obrigação pra ela, é culpa sua, né? Então, mas isso que eu penso. Então,